Essas três atitudes que silenciosamente apagam sua presença no mundo não costumam ser percebidas como um problema. Elas não gritam, não criam conflitos visíveis, não chamam atenção. Pelo contrário, elas passam despercebidas até por quem as carrega. E talvez seja exatamente por isso que doem tanto, porque a invisibilidade social raramente nasce da timidez. Ela nasce do excesso de adaptação interna, de um ajuste constante, quase automático, que acontece antes mesmo de você entrar em uma sala, antes mesmo de abrir a boca, antes mesmo de existir plenamente diante do outro. Muitas pessoas não são ignoradas, elas se anulam antes mesmo de chegar ao encontro. Ajustam o tom, suavizam a opinião, diminuem o gesto, escondem o incômodo. Não porque são fracas, mas porque aprenderam, em algum momento, que ocupar espaço custa caro. E então passam a viver assim, presentes no corpo, ausentes na essência. Estão ali, mas não chegam. Falam, mas não se colocam. Concordam, mas não se reconhecem. E pouco a pouco vão se tornando difíceis de ver, inclusive para si mesmas. Existe uma imagem antiga que ajuda a compreender isso com clareza: a do homem que tenta agradar a todos. Ele acredita que, ao não incomodar ninguém, preserva sua segurança. Mas o preço dessa estratégia é alto. Ao tentar caber em todos os lugares, ele deixa de ter um lugar próprio. Ao tentar ser aceito por todos, ele perde a própria liberdade. Não porque alguém a tomou, mas porque ele a entregou, silenciosamente, em pequenas concessões diárias. E o mundo, como o mundo sempre faz, apenas ocupou o espaço deixado vazio. A ideia central aqui é simples, mas desconfortável. Quando você abandona aquilo que está sob seu controle, sua postura, seus limites, sua clareza interna, você entrega sua identidade ao acaso. Passa a ser definido pelo humor do ambiente, pela expectativa do outro, pelo medo de desagradar. E quando isso acontece, sua presença deixa de ter contorno. Ela se dilui, não por falta de valor, mas por falta de direção interna. É nesse ponto que a pessoa não desaparece de forma dramática. Ela some devagar, torna-se uma sombra funcional, útil, correta e invisível. Há quem pense que isso acontece por fraqueza, mas não é. Muitas vezes, acontece por dispersão. Viver sem coerência interna fragmenta o ser humano. Ele começa uma frase querendo dizer algo, termina dizendo outra coisa, e no meio disso se perde. Não há eixo, não há centro, não há firmeza. E sem firmeza, a presença não se sustenta. Ela oscila. E aquilo que oscila demais deixa de ser percebido como algo inteiro. Este vídeo não é um convite para ser visto, não é sobre chamar atenção, não é sobre se impor, endurecer ou se tornar alguém barulhento. É algo mais silencioso e mais profundo. É sobre parar de se esconder emocionalmente, parar de se adaptar tanto a ponto de desaparecer. É sobre reconhecer onde, em nome da paz, você abriu mão da própria presença, onde, em nome da harmonia, você se abandonou. E começar, com calma e honestidade, a voltar para si. Porque a verdadeira visibilidade não vem de fora. Ela nasce quando você decide, finalmente, não sair mais de cena. Há um tipo de cansaço que não vem do excesso de esforço físico, nem da falta de descanso. Ele nasce de um estado constante de vigilância interna. Um cansaço de quem está sempre atento ao próprio tom, às próprias palavras, às próprias reações. Como se viver fosse um ajuste contínuo. Como se existir exigisse cuidado permanente para não pesar, não incomodar, não atrapalhar. Esse cansaço não aparece de uma vez. Ele se instala devagar e, quando percebido, já virou parte da identidade. No fundo, essa atitude costuma ser sustentada por uma dor silenciosa, o medo constante de ser um peso, a sensação de que, se você trouxer suas necessidades à mesa, algo pode se romper. Há também a crença profunda de que conflitos fazem você perder valor, como se discordar fosse sinal de imaturidade, como se dizer não
colocasse em risco o vínculo. E então você aprende a se moldar. Ajusta o tom, ajusta a opinião, ajusta o comportamento, o tempo todo, até que não sobra energia para simplesmente estar. Com o passar do tempo, isso começa a parecer maturidade emocional. Parece equilíbrio, parece autocontrole. Mas por dentro, algo se perde. Porque existe uma diferença silenciosa entre ser flexível e se apagar. Quando a flexibilidade vira regra absoluta, ela deixa de ser escolha e passa a ser medo disfarçado. A pessoa acredita que está sendo sensata, mas está apenas evitando fricção, evitando o desconforto imediato de se posicionar, mesmo que isso custe um desconforto muito maior no longo prazo. Quando alguém vive assim, reagindo mais do que escolhendo, algo fundamental se dissolve: a soberania interna, a capacidade de se orientar por um centro próprio. Aos poucos, essa pessoa se torna previsível, neutra, confortável. Ela não cria resistência, mas também não cria impacto. E aquilo que não gera impacto começa a desaparecer do campo de atenção dos outros. Não por crueldade, não por rejeição consciente, mas porque não ocupa espaço real. É importante perceber algo aqui com delicadeza. Pessoas não ignoram quem se posiciona, mesmo quando discordam, mesmo quando se sentem desconfortáveis. Elas ignoram quem nunca ocupa espaço, quem está sempre disponível, sempre adaptável, sempre maleável. Porque aquilo que não oferece contorno não cria referência, não marca presença, não deixa rastro emocional. Torna-se apenas um elemento funcional no ambiente. Isso aparece de forma muito clara no cotidiano. No trabalho, você é respeitado, mas raramente considerado. Sua opinião não é rejeitada, mas também não é solicitada. Na família, você é visto como alguém tranquilo, mas suas necessidades raramente entram na equação. Sua presença não gera impacto. Ela apenas evita problemas, e com o tempo, você começa a sentir algo difícil de nomear. Uma sensação de estar sempre ali, mas nunca realmente incluído. Esse é um dos mecanismos mais sutis da invisibilidade. Não é que você não tenha valor, é que você ensinou o mundo a lidar com você sem levar você em conta. Ensinou, sem palavras, que sua presença é ajustável, que seu limite é flexível, que sua posição pode ser alterada conforme a necessidade do ambiente. E o ambiente aprende rápido, ele ocupa o espaço disponível. Sempre ocupou, sempre ocupará. Há algo profundamente humano nesse padrão. Ele nasce do desejo de pertencer, de ser aceito, de manter vínculos. E isso não é errado. O problema surge quando, para pertencer, você precisa desaparecer. Quando, para ser aceito, você precisa se reduzir. Porque, nesse ponto, a relação se mantém, mas você se perde dentro dela. E aquilo que se perde por dentro começa, inevitavelmente, a desaparecer por fora também. A invisibilidade, aqui, não é castigo, é consequência. Consequência de uma vida vivida sem fricção, sem contorno, sem afirmação silenciosa de quem se é. E reconhecer isso não exige culpa, exige apenas honestidade. Honestidade para perceber onde, em nome da convivência fácil, você abriu mão da própria presença. Onde, em nome da harmonia, você deixou de existir por inteiro. Existe um desgaste que não aparece no corpo, mas pesa na respiração. Ele surge quando cada frase precisa vir acompanhada de uma justificativa. Quando cada decisão pede um contexto. Quando cada limite exige uma explicação longa, cuidadosa, quase defensiva. Não porque você fez algo errado, mas porque existe um medo silencioso de ser visto como injusto, frio ou ingrato. E esse medo vai moldando a forma como você se comunica com o mundo. Por trás dessa atitude, existe uma ansiedade constante. A ansiedade de parecer duro demais, de ser interpretado de forma errada, de que o outro imagine intenções que você não teve. E então você explica. Explica antes que perguntem. Explica depois de agir.
explica durante, explica de novo. Não para esclarecer, mas para aliviar uma tensão interna. Como se, ao justificar cada passo, você pudesse controlar a percepção do outro e, assim, proteger o vínculo. O problema é que essa clareza excessiva não produz o efeito esperado. Ela não gera compreensão. Ela comunica algo diferente, comunica insegurança interna, comunica dúvida sobre o próprio direito de ocupar aquele espaço. Quando alguém se explica o tempo todo, passa a mensagem silenciosa de que precisa ser autorizado, de que sua posição é negociável, de que sua presença depende do entendimento e da validação alheia. Há uma inversão curiosa que poucas pessoas percebem. A confiança raramente nasce de longas defesas. Ela nasce da firmeza tranquila. Pessoas tendem a confiar mais em quem não se justifica o tempo todo. Não porque essas pessoas sejam frias, mas porque transmitem coerência. Um silêncio firme, nesses momentos, comunica mais identidade do que uma sequência de explicações bem-intencionadas. Ele diz, sem palavras: eu sei quem eu sou. Quando a necessidade de aprovação se infiltra na comunicação, algo se perde. Cada explicação extra vira uma pequena negociação da autoridade interna. Não uma autoridade sobre o outro, mas sobre si mesmo. Aos poucos, a pessoa passa a viver em estado de defesa antecipada. Age pensando em como será interpretada. Fala pensando em como será julgada. E essa vigilância constante vai esvaziando a presença. Porque quem está sempre se defendendo não está inteiro. Está tenso. Está dividido. Essa atitude cria um efeito silencioso nas relações. O outro começa a ouvir menos o conteúdo e mais o tom defensivo. Começa a sentir que existe ali uma fragilidade não declarada. E, sem perceber, passa a respeitar menos o espaço daquela pessoa. Não por maldade, mas porque percebe que esse espaço não está plenamente sustentado. Aquilo que precisa ser explicado o tempo todo parece instável. Aquilo que se sustenta em silêncio parece sólido. Com o tempo, a pessoa que se explica demais começa a desaparecer atrás das próprias justificativas. Sua fala perde peso. Sua posição perde nitidez. Ela está sempre presente, sempre disponível, sempre pronta para esclarecer. Mas raramente é percebida como alguém inteiro. E isso dói, porque o esforço era justamente o oposto. Era ser compreendido, era ser visto, era manter a conexão. A invisibilidade aqui não vem do silêncio. Vem do excesso de palavras usadas para proteger algo que deveria se sustentar por si. Vem da dificuldade de confiar que a própria presença é legítima, mesmo quando não é totalmente compreendida. E nesse ponto, algo fundamental se revela. Existir não exige permissão. Mas quando você age como se exigisse, o mundo aprende a te enxergar assim. Como alguém que pede espaço, em vez de simplesmente ocupá-lo. Há um conflito silencioso que muitas pessoas carregam sem nunca nomear. Ele não aparece em palavras, mas se manifesta no corpo. Um aperto leve no peito antes de responder. Uma hesitação quase imperceptível antes de dizer sim. Uma tensão discreta quando surge a possibilidade de dizer não. Esse conflito nasce do medo de perder. Perder a relação. Perder a proximidade. Perder o lugar que se conquistou sendo compreensivo, disponível, flexível. Por trás dessa atitude existe um pensamento recorrente, muitas vezes inconsciente. Se eu disser não, posso decepcionar. Se eu me impor, podem se afastar. E como o afastamento parece mais ameaçador do que o próprio desconforto, a pessoa escolhe se calar. Escolhe ceder, escolhe adiar o limite. Não porque não saiba onde ele está, mas porque teme o que pode acontecer se ele for mostrado. Com o tempo, isso cria um mito silencioso. A ideia de que vínculos se mantêm pelo sacrifício contínuo. De que relações sobrevivem porque alguém aguenta mais, cede mais, se adapta mais. Mas relações sustentadas por autoabandono não reconhecem presença, reconhecem utilidade.
Elas não se conectam com quem você é, mas com o que você oferece quando não se coloca. E isso, aos poucos, corrói algo essencial. Existe também um equívoco profundo nessa lógica. Limite não afasta pessoas saudáveis. Ele apenas revela quem estava ali porque não havia contorno. Pessoas que respeitam tendem a se ajustar. Pessoas que se beneficiavam da ausência de limite tendem a reagir. E essa reação costuma ser interpretada como prova de que o limite foi um erro, quando na verdade ela apenas expôs a natureza da relação. Quando alguém evita mostrar limites, cria um espaço vazio. E todo espaço vazio é ocupado. Outros decidem por você. Definem o ritmo, estabelecem as regras. Não por malícia, mas porque não encontram resistência. E com o tempo, essa pessoa deixa de ser vista como alguém inteiro. Passa a ser vista como alguém sempre disponível, sempre compreensivo, sempre acessível. Alguém sem bordas. Há um custo emocional que surge mais tarde. Tudo aquilo que custou sua integridade começa a cobrar juros. Um cansaço profundo, um ressentimento difícil de admitir, uma sensação de estar sendo usado, mesmo quando ninguém pediu explicitamente nada demais. Não é o outro que passou do limite, é o limite que nunca foi mostrado. E o corpo sente, sempre sente. A invisibilidade aqui se instala quando a pessoa deixa de se apresentar por inteiro, quando mostra apenas a parte que agrada, que facilita, que não frustra. O outro passa a se relacionar com essa versão reduzida. E aquilo que não é apresentado não pode ser reconhecido, não pode ser respeitado, não pode ser visto, porque presença exige contorno, e contorno exige limite. Evitar decepcionar parece um gesto de cuidado, mas em excesso se transforma em desaparecimento. A pessoa continua ali, cumprindo funções, mantendo relações, sustentando vínculos, mas algo nela se retira. E aquilo que se retira da cena, cedo ou tarde, deixa de ser percebido. Não por falta de valor, mas porque deixou de ocupar o próprio lugar. A invisibilidade não nasce da falta de valor, ela nasce da renúncia constante à própria presença, de pequenas escolhas feitas ao longo do tempo. Escolhas que parecem inofensivas isoladamente, mas que juntas constroem um padrão de desaparecimento. Não desaparecer do mundo, mas de si. Estar presente em todos os lugares, menos dentro da própria experiência. E isso não acontece por desamor próprio consciente. Acontece porque, em algum momento, parecer menos foi mais seguro do que ser inteiro. Retomar a própria visibilidade não exige performance. Não exige mudança de personalidade. Não exige se tornar alguém duro, frio ou impenetrável. Exige coerência interna. Exige alinhar o que se sente com o que se sustenta, o que se pensa com o que se vive, porque presença não é volume, é integridade. É quando aquilo que está dentro não contradiz aquilo que aparece fora. E essa coerência, mesmo silenciosa, é percebida. Existe uma liberdade que só surge quando a necessidade de aprovação começa a perder força. Não de uma vez, não de forma brusca, mas aos poucos. Quando preservar o caráter passa a ser mais importante do que preservar a imagem. Quando a pessoa aceita que nem todos vão compreender, nem todos vão concordar, nem todos vão permanecer, e ainda assim escolhe não se abandonar. É nesse ponto que algo se reorganiza por dentro. Há uma imagem simples que ajuda a entender isso. A natureza não pede desculpas por ocupar espaço. Ela cresce onde há solo, se expande onde há luz. Não se encolhe para caber. O ser humano, quando se afasta dessa lógica, começa a se dobrar demais, a se ajustar demais, a desaparecer demais. Recuperar a própria presença é, muitas vezes, apenas parar de se encolher. O ajuste final não é mudar quem você é parar de desaparecer para facilitar a vida dos outros. É deixar de viver como uma versão reduzida de si mesmo para manter a paz externa, enquanto a interna se fragmenta. Porque a paz que exige autoabandono nunca é paz. É apenas silêncio interno.
A verdadeira tranquilidade não vem de ser aceito por todos. Ela vem de não se trair, de sustentar a própria presença com calma, com firmeza, com humanidade. De saber que mesmo quando não é totalmente visto, você não saiu de cena. Paz interior nasce quando você para de se abandonar. Se algo neste vídeo tocou um ponto sensível em você, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção ou em qual dessas atitudes você se reconheceu. Isso ajuda a aprofundar a reflexão e também permite que outras pessoas se vejam ali. E, se esse tipo de conteúdo faz sentido para o seu momento, inscreva-se. Não para mudar quem você é, mas para continuar esse retorno silencioso à própria presença.